jovens pelo bonito trabalho nessa noite. Se você puder fazer um favor, eu vou lhe agradecer. Abra sua Bíblia, Isaías 6. Vamos estar sobre os pés, entendendo que esse é um momento no culto de transição. Nós estamos indo agora para ouvirmos a voz do Senhor mediante a sua palavra. Isaías 6, o tema da mensagem hoje é, e eu quero que você deixe bem claro em sua memória, atributos de Deus revelados em Isaías capítulo 6. O que Isaías viu sobre Deus? Quais são os seus atributos? E antes mesmo de fazer a leitura, eu já lembro que existe pelo menos duas características dos seus atributos, aqueles que são comunicáveis e aqueles que são incomunicáveis, ou seja, aqueles que só Deus é. A palavra atributo significa aquilo que é conferido a alguém. Aquele que é comunicável significa que está em Deus e está em nós. E aquele que não é comunicável significa aquele que só Deus é. E eu falarei sobre exatamente aqueles que são incomunicáveis. O pastor não é, o pregador não é, mas o Deus que essa igreja veio adorar é. Diz-nos a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pode se assentar. Querida igreja, servos do Senhor, esse livro contém a visão que Isaías teve a respeito de Judá e também de Jerusalém, isto é, Reino do Sul. De acordo com a história, acontecera nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esse profeta era diferente dos demais da Bíblia,
Ele não era um profeta que vivia em calabouços, atormentado pelas perseguições, assim como os demais. Havia uma diferença na sua jornada. Os historiadores chegam a chamá-lo de profeta do sangue azul, porque ele funcionava como uma espécie de orientador dos reis daquela época. Isso nos faz entender que ele tinha uma certa liberdade para viver e também para profetizar. Nós podemos ainda considerar que isso lhe dava acesso livre aos palácios e ele servia como uma espécie de orientador, como já disse, aos reis daquele tempo. Quando você faz a leitura exegética do livro e você começa a subdividi-lo, a fim de trazer a interpretação certa para a nossa compreensão, então você divide pelo menos em 2 períodos. O primeiro período está do capítulo 1 ao capítulo 5, e o segundo período do capítulo 6 para frente. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos a contemplação do profeta, referente à situação daquele povo naquela época, caminhando para longe de Deus. Ele olha, tem crise, observa, até então. A partir do capítulo 6, tudo muda, porque esse homem é escolhido, consagrado e ainda enviado como profeta. E aqui nós temos o início da sua história, o início profético. E nesse início profético que compõe a leitura que fizemos, nós encontramos alguns atributos que só a Deus são conferidos. A gente pode observar que isso aconteceu ainda, como dado histórico, no período em que morrera o rei Uzias. Isso aqui não está por acaso. Aliás, tudo na Bíblia não está por acaso, não é? Ou nada está por acaso. Na Bíblia as vírgulas falam. Os is são poderosos. Os acentos devem ser observados. Cada interpretação de cada texto é uma mensagem que dá para salvar a humanidade inteira. Portanto, com paciência e presciência, partindo do que diz respeito a essa presciência de Deus revelada a nós, nós podemos então observar e considerar que esse fato está partido, ou seja, ele parte do momento da morte do rei Uzias. Para aqueles que não sabem, Uzias havia reinado cerca de 52 anos. Ele fora grande em riqueza, grande em piedade e grande em força. Com a sua morte, uma crise se instalou na nação de Israel. E isso não pode deixar de ser observado. A crise fora tão aguda, queridos obreiros, que a história diz que por conta da falta de proteção desse grande monarca, Isaías se sentiu desprotegido, a nação de Israel ficara desprotegida, de maneiras que eles foram recorrer à Assíria, eles também foram recorrer ao Egito, causando à nação impostos terríveis, opressões terríveis, e uma mistura que gerou uma depravação moral e espiritual. Aí, o profeta está vendo tudo isso, contemplando toda essa lacuna, a sua alma está de luto, a nação está de luto, de maneiras que é nesse contexto onde o profeta está se sentindo despreparado ou descoberto, a nação também está descoberta. A pergunta era: onde está Deus? Cadê Ele? O que será da nação de Israel?
perdemos a nossa grande figura, o nosso grande bandeirante. Aí ele vai ao templo e começa a acontecer Isaías 6, é o contexto. Quando ele pisa os seus 2 pés lá, aí a narrativa começa, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a história diz que serafins voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está plenamente cheia da sua glória. E a visão vai crescendo, vai aumentando, ele percebe os seus próprios pecados, se arrepende. Então a Bíblia diz que o anjo apanha uma brasa viva tirada do altar, toca os seus lábios, o homem é purificado. Uma voz aparece perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei para onde? Para a nação. A quem enviarei para onde? Para sustentar os joelhos cansados das famílias de Israel. A quem enviarei para onde? Para continuar o que Deus havia começado. E a escassez de homens estava perene naquele momento. E o profeta que entrou cansado, abatido, agora depois de ver o Senhor, ele está renovado, dizendo: eis-me aqui, Senhor, me envia, porque eu estou disposto a ir para a glória do teu nome. Aleluia. Essa breve história nos mostra que, e a gente pode observar isso nos textos bíblicos, Isaías foi ao templo de luto, a nação estava de luto, este homem entrou diante de Deus em luto, mas saíra dali renovado para ser usado pelo Senhor. E eu quero declarar a essa igreja nessa noite que o Deus de Isaías é o Deus dessa igreja, e você é o Isaías para essa noite. Da forma que você entrou, você não vai sair, porque o Deus de Isaías está nessa igreja dizendo: eu vou renovar, eu vou restaurar, e sairão pessoas nessa noite daqui para serem usadas no altar de Deus. Aleluia. Ele está entre essa igreja, no meio de nós, sendo adorado e glorificado. É exatamente por isso que a mensagem para nós hoje é atributos de Deus mostrados em Isaías 6. E partindo dessa introdução, eu lhes mostrarei pelo menos 3 atributos de Deus, baseando-me onde esse homem viu. Número 1, nós falaremos sobre onde ele estava quando ele viu. Número 2, nós entraremos nos atributos. O primeiro atributo será: Isaías o viu no trono. Isaías o viu 3 vezes santo. E Isaías o viu o enviando. Ou seja, o Deus que envia. Essa mensagem vai falar com todos presentes nessa noite. Sabe o que Deus estava ministrando no meu coração enquanto estava vindo para cá? É que da forma de Isaías, algumas pessoas estariam e vieram aqui, entraram sem direção, preocupadas, mas a partir dessa ministração, receberão esperança no coração e sairão daqui dizendo: Senhor, eu estou disponível para ser usado pelo Senhor, me envia, me usa, porque eu estou diante do Senhor para ser usado por ti. É isso que essa pregação nos oferece nessa noite. Os que entraram tristes receberão alegria. Os que entraram sem esperança receberão esperança. Pregador, e os que entraram cansados sairão renovados.
E eu já quero declarar: levante a cabeça, sacode a poeira. Você é o Isaías dessa mensagem. Sua família precisa de você. Sua cidade precisa de você. Sua nação precisa de você. Não é tempo de esconder a profecia, não é tempo de se enclausurar na caverna, é noite de sair dela, porque há vidas para serem ganhas através da sua boca, dos seus pés, do seu corpo. Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você, para a glória do seu precioso nome. Aleluia. Vamos então ao número 1, primeiro tópico para essa noite: onde ele estava quando teve essa visão a respeito do Senhor. Bom, é só você olhar no capítulo 6, versículo 1, o que diz o texto, e nós poderemos acompanhar a partir da leitura ou através dela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora veja isso: e o seu séquito enchia o templo. Onde esse homem estava? No templo. E alguém já entendeu aqui. No momento de colapso espiritual, no momento de dúvidas externas e internas, o que ele faz? Corre para o templo. Vai buscar refúgio, vai buscar ajuda. Esse homem não vai para a casa do vizinho, não. Esse homem não vai para a casa de alguém, não. Esse homem não vai perder tempo em outras coisas, não. Ele pega as suas coisas, ele pega seus anseios, corre para o templo, e o Deus que estava no trono está aqui, renova as suas forças de uma forma poderosa, e aquele homem sai dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, ele estava lá, ele renovou a minha vida, para a glória do seu precioso e bendito nome. Primeira lição que a gente aprende aqui nessa noite é que existem lugares diferentes. É claro que a gente não idolatra o templo, a gente não idolatra as quatro paredes. Aliás, o que faz a diferença aqui não são as quatro paredes. O que faz a diferença aqui é o que a gente veio fazer aqui. Normalmente, quando você vem em busca de quem? De Deus. E quando essa igreja se reúne em busca de Deus, normalmente ela se reúne aonde? No templo. Então o templo passa a ser um lugar de encontro com Deus. Lugar de experiências. Aleluia. Alguém já está recebendo essa presença que eu estou recebendo aqui nessa noite? Existem lugares que podem mudar a sua vida, que podem mudar a sua história. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus está presente lá para ser adorado e ser glorificado. Quando Moisés estava vindo para se encontrar com ele, em meio à sarça que ardia e não se consumia, o Senhor lhe disse: Moisés, chega devagar, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E por que é santo, Senhor? Porque Deus está na terra, e onde Deus está, o lugar se torna santo, poderoso, restaurador, e Deus está no meio do seu povo nessa noite, dizendo: me adorem, me glorifiquem, me exaltem, porque o mesmo poder que eu liberei a Isaías, eu posso liberar para vocês também aqui nessa noite. Ele é Deus gloriosamente, poderosamente e vitoriosamente. Olha, irmão, aprende essa lição. Quando a coisa apertar e a dificuldade chegar, quer um conselho? Não fique em casa. Pega a tua família,
bota no carro. Se não tem carro, pega o Uber, vem de Uber. E vem. Porque esse lugar é lugar de renovo. Esse lugar é lugar de restauração. E eu vou repetir, aqui o homem entra fraco e sai forte. Aqui o homem entra desesperado, mas recebe esperança. Pregador, e por que isso? É por causa do pastor? Não. É por causa do pregador? Não. É porque o Deus que estava sentado no trono que Isaías viu, é o mesmo Deus que está sentado no trono e presente nessa igreja, nessa noite, sendo adorado. Corre para o culto, corre para o templo. Tem renovo aqui hoje, tem resposta aqui hoje, tem restauração aqui hoje. Ele te toca, Ele te usa, Ele te renova, porque Ele está presente no meio do seu povo nessa noite. Onde Ele estava? No templo. E o que Deus fez em sua vida? O renovou. E aqui eu digo, e lhe garanto, nós estamos aqui no mesmo limiar que Isaías. Porque ele estava no templo e Deus estava onde? No trono. E a igreja hoje está no templo e Deus está onde? Você está a alguns instantes de grandes milagres de Deus. Você crê nisso? As águas podem se agitar, Júnior, a qualquer momento aqui, a qualquer momento aqui. E eu creio, nobre missionária Adriana, em tudo de Deus aqui nessa noite. Eu creio em tudo. Eu creio que Ele pode curar, eu creio que Ele pode renovar, eu creio que Ele pode batizar, eu creio que se entrou jovens aqui fracos, Ele vai restaurar nessa noite, Ele vai usar nessa noite, e você sairá daqui dizendo, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, Ele estava lá. Aleluia, bendito é para sempre o seu nome. E essa é a primeira base, ou o primeiro ponto desse sermão dessa noite. Mas, número 2, e a gente prossegue agora para os seus gloriosos e incomunicáveis atributos. Número 1, sobre os seus atributos, a Bíblia diz que Isaías ouviu no trono. Percebam que o trono da terra estava vazio. O trono da terra estava desocupado. No sentido positivo da palavra, não havia rei como Uzias. Isso tirou, como já disse, a proteção da nação, e eles estavam desesperados, preocupados com o que seria amanhã. E agora que o trono está vazio? E agora o que será de nós? Aí quando Isaías entra com essa preocupação no templo, ele vê o trono da terra desocupado, mas o trono do céu preenchido. Eu vou declarar uma palavra aqui, missionária Adriana. Não existe seca no céu. Não existe crise no céu. A terra pode entrar em crise, o país pode entrar em crise, a cidade pode entrar em crise, mas quando você olha para o alto, é de lá que vem o teu socorro bem presente na angústia. O céu não entra em crise, porque o trono de Deus continua ocupado por Ele, Ele está no trono, Ele está no trono, Ele está no trono, Ele está no trono, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quando Isaías vê Deus no trono, ele sai dizendo, eu estava preocupado à toa, eu estava preocupado com besteira. Não tem tempo para se preocupar com depressão, ou para viver depressivo, estressado, preocupado. Se Deus está no trono, Ele cuida da minha família. Se Deus está no trono, Ele cuida da minha nação. Se Deus está no trono, Ele cuida da minha
mensagem profética. Se Deus está no trono, Ele levanta profeta. Se Deus está no trono, a obra não vai parar. Se Deus está no trono, a mesma obra que Ele começou, Ele dará continuidade. Ele dará continuidade. Ao invés de preocupar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. E o homem recebe um grande avivamento para a glória do Deus que você veio servir e adorar nessa noite. Eu não sei onde está o seu Deus, mas o meu, eu te garanto, continua lá, no trono. Pregador, e o que isso significa? A palavra trono aparece aí com pelo menos duas características: um trono alto e um trono sublime. Todos nós sabemos que existem cerca de pelo menos 3 céus: espaço sideral, morada dos astros e das estrelas, e um terceiro, aquele onde nós acreditamos ser a morada de Deus. É sobre esse lugar que Isaías está falando. Um lugar alto, mas tão alto que é inabitável por homens comuns, a menos que Deus faça o processo dessa habitação. Depois, ele diz que esse trono é sublime. O que é a sublimidade desse trono? É a realeza dele, é o poder dele. Esse trono jamais o presidente da república irá se assentar. Esse trono jamais o pregador poderá se assentar, o prefeito poderá se assentar, porque é o trono que só o Deus de Isaías pode tomar assento. E ele está no trono dizendo: eu estou no trono plenamente. Ninguém pode me substituir, ninguém pode me tirar, ninguém pode tirar isso de mim. É perfeitamente e exclusivamente atributo de Deus, e ele estava no trono e continua no trono, sendo adorado e glorificado por essa igreja, no trono sublime e no trono alto. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor gloriosamente aqui dessa noite. Deus tem renovo para pessoas aqui hoje. Deus tem respostas para pessoas aqui hoje. Você é o Isaías dessa pregação. Eu vou lhe ser bem direto, bem sincero. Você é o Isaías dessa pregação. Entrastes aqui desorientado, desorientada, ou por qualquer outro motivo, mas o Senhor está lhe dizendo: relaxa, toma suco de laranja, vai dormir em paz, porque Deus não perdeu as rédeas da sua história, Deus não perdeu as rédeas da sua família, Deus não perdeu as rédeas da nação. O pregador, onde está Deus? Ele continua no mesmo lugar. Deus está no trono, Deus está no trono, Deus está no trono, governando poderosamente, reinando poderosamente, e na sua vida é Ele quem dá a última palavra. Essa experiência e sensação de vê-lo lá deu a Isaías uma sensação de renovo. Aliás, essa é a sensação para todos aqueles que veem Deus assim. Quando você entra no templo, olha para o alto e lembra, irmão, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, que os montes irão se embravecer, as águas irão rugir, mas Deus continuará no trono. Isso gera paz na tua alma. Aleluia. Que tem de gente sendo ministrada aqui nessa noite. Melhor você levantar essa cabeça, jogar a depressão para fora, tirar a frieza nessa noite. Pregador, o que você está dizendo? Eu estou lhe dizendo, você é o Isaías dessa mensagem. Deus não vai deixar você depressivo, Deus não vai deixar você frio, Deus não vai deixar você fraco. É noite de restauração, é noite de poder, é noite de avivamento. Deus quer usar os teus pés, Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar os teus braços. Recebe renovo agora, vai.
recebe de novo, poder para falar em línguas, poder para dar glória a Deus, aleluia, poder para adorar o Senhor nessa noite. Quem crer que Ele está no trono, por alguns instantes, encha esse lugar de adoração àquele que está no trono. Aleluia, Ele está plenamente lá, perfeitamente lá. Mas pregador, se me perguntarem onde está o teu Deus, diga, está no trono. Se me informarem ou se me questionarem onde está Deus, diga, está no trono. Agora, o que isso significa dizer? A palavra trono na Bíblia se refere a governo. Isaías entra se sentindo desgovernado, a nação desgovernada, mas quando ele olha para o céu e vê o Senhor no trono, qual é a resposta que Deus está dando a ele? O governo da terra faliu, mas o governo do céu está intacto. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê nisso, irmão, nessa noite? Você crê nessa palavra nessa noite? Você crê que não é para a morte, é para a glória de Deus? Você crê nisso? O Senhor está lhe dizendo, prepara um culto de ação de graças, e isso é profético. Prepara um culto de ação de graças, porque a mensagem já chegou até Jesus. Jesus já sabe que o homem é defunto, mas Ele está dizendo, não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu controlo, eu reino, eu sou o Senhor, e estou assentado sobre o trono, reinando, governando todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo de número 5, quando você lê lá, você tem essa mesma experiência, e uma experiência também profunda, profética, extraordinária. João também o viu, não foi só Isaías. João também o viu. Vejam que, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado aonde? Sobre o trono. Um livro, escrito por dentro e por fora. E aqui entra o mistério do livro selado com os seus 7 selos. Atenção aqui, por favor. Esse livro continham as revelações para o futuro da nação. O que seria da igreja, e o que seria do império romano daquele tempo, e o que seria da voz profética e do colégio apostólico, porque João era o último dos apóstolos vivos, ou vivo naquele período. Os demais já estavam mortos, e João estava preso, ilhado e preocupado. O que será da voz profética? Aí o céu se abre, ele vê o Senhor do trono, e um livro selado com os seus 7 selos. E o que tinha no livro? As informações que seriam abertas no capítulo 6, revelando o futuro de João, o futuro da nação, o futuro do império e o futuro do imperador. Mas o grande problema aconteceu. Quem era digno de abrir o livro e romper os selos? Ninguém. Procurou na terra, no céu, embaixo da terra, ninguém foi achado. João começou a chorar. Caiu, prostrou-se em lágrimas. Até que ele mesmo diz, capítulo 5, versículo 3, ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E aí, versículo 5, disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu
Ele é digno de abrir o livro e de romper os seus 7 selos. Se o livro continha as revelações para o futuro, João está dizendo, o Apocalipse está mostrando, ele é digno de revelar o futuro. Ele é digno de dizer a nação de João, o futuro de João, o futuro da nação, o futuro do rei, o futuro do império. Quem decide o futuro não é o imperador, quem decide o futuro não é a enfermidade, quem define o futuro não é o demônio, não é Satanás. Quem define o futuro é o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, sendo adorado e glorificado nessa noite. Eu vou lhe dar alguns instantes para você adorar a Deus essa noite com alegria no seu coração, com alegria na sua alma. Você pode fechar os olhos, você pode nesta noite romper as cadeias da frieza, as cadeias do desespero, as cadeias da agonia e acreditar, o teu Deus é o Deus de Isaías, e Ele está dizendo, olha para o alto, olha para cima, o teu socorro vem do Senhor, quem fez os céus e a terra. Você pode não estar vendo, mas Deus está no trono, Deus está no trono, Deus está no trono, direcionando a sua história. Nós vamos então já caminhar para a conclusão. Número 1, dos seus atributos, Ele está no trono. Número 2, João o viu santo. Não. João o viu quantas vezes santo? 3 vezes. E esse número aqui não está por acaso. Deus não é santo. Deus é santo 3 vezes. Primeira expressão, santo, se refere à nomenclatura, à qualidade. Ele é santo, seu atributo incomunicável. No sentido do contexto que eu vou explicar. Número 2, a cultura judaica dizia o seguinte, que para expressar uma certeza, repetia-se a palavra. Por exemplo, quando Deus chamou Samuel, Ele chamou 2 vezes. Samuel, Samuel. A primeira palavra se refere a eu quero você. A segunda palavra, eu tenho certeza que é você. Então, quando os anjos dizem santo por 2 vezes, eles estão confirmando, afirmando que sabem do que está falando, afirmando. E a terceira expressão é uma interlocução de grandeza, altura. Ele é santo, aí vem de novo, 3 vezes, significando dizer o seguinte, que a sua santidade é inalcançável, é incomparável, é indescritível, é perfeita, profundíssima. Ninguém é santo como Deus é santo. O pastor não é santo como Deus é santo. O pregador não é santo como Deus é santo. Aliás, ele não é santo, ele é a fonte da santidade. Quem encosta nele fica santo, quem toca nele fica santo, quem olha para ele recebe santificação, porque ele é a fonte, ele é a base. É por isso que quem encosta nele é santificado, quem está perto dele é santificado, porque ele é essa fonte gloriosa, perfeita e extraordinária. Quando Isaías viu isso, querida missionária, a Bíblia diz que Isaías teve um choque de realidade. Isaías teve um choque de avivamento. Ele é santo 3 vezes, e aí algo acontece nesse homem, e é só você acompanhar comigo. No capítulo 5, versículos que se seguem, os ais de Isaías estão aí. Dá uma olhada comigo e você vê. Capítulo 5, você observa e contempla, versículo 8. Olha como eram os ais de Isaías antes de ver Deus santo 3 vezes. Ai dos que ajuntam casa. Versículo de número 11. Ai dos que se levantam pela manhã. Versículo de número 18. Ai dos que puxam para a iniquidade. Em resumo, os ais de Isaías era só vendo os pecados dos outros.
No capítulo 6 o negócio muda. Quando ele vê Deus santo 3 vezes, o ai dele mudou. É só você olhar o capítulo 6, versículo que lemos, 3 e 4, 5, aliás, versículo 5, ele diz agora, ai de mim. Quando o homem olha para Deus e o contempla 3 vezes santo, ele deixa de olhar para a vida dos outros e passa a olhar para a sua própria vida. Quando o homem vê Deus santo 3 vezes, ele para de viver olhando para o pecado dos outros, do pecado dos outros, e se preocupa com a sua própria vida, dizendo, o avivamento começa na minha vida, a restauração começa na minha casa. Ele deixa de querer mudar os outros e muda a ele mesmo, e através dele, Deus traz o avivamento poderoso na cidade, no país, e o nome do Senhor é plenamente glorificado para a glória de Deus. Aí você pode me perguntar, mas pregador, qual é a característica de quem vê Deus santo 3 vezes? E eu lhe digo, é para onde ele olha. Porque hoje até a pregação a gente está ouvindo errado. Enquanto o pregador prega, a gente aprendeu o costume errado. A gente ouve a pregação para os outros. Quando a pregação começa a apertar, aí a gente diz, se a irmã Maria tivesse vindo hoje. Não é assim? Essa palavra é para ela, era para ela. Deus não fala para quem fica em casa. A mensagem dessa noite não é para quem ficou em casa. Se Deus está falando aqui, recebe esta palavra, porque é nós, é a gente que Deus está transformando, restaurando e exaltando nessa noite de forma poderosa, gloriosa, para a glória do seu bendito nome. A palavra é para nós. Receba essa palavra e gema, e diga, e chore, e converta-se dizendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. E eu declaro, o Deus que tirara uma brasa viva do altar, ou que liberar essa brasa viva do altar, tocou Isaías, o ergueu e o levantou, liberará essa mesma brasa viva nessa noite, vai tocar em nós, 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 e sairemos daqui revestidos para a glória do Deus que é Senhor de todas as coisas. Tem brasa viva aqui nessa noite. Aleluia. Agora, qual era o pecado de Isaías? Vamos caminhar para concluir. Bom, se a brasa fora tocada nos lábios, então o seu pecado era na boca. Era na boca. E Deus não podia usá-lo sem antes purificá-lo. E Deus quer levantar e enviar Isaías aqui nessa noite. É como se Deus estivesse dizendo, Isaías, eu não posso usar a metade da tua boca. De manhã você é santo e de noite você não é. Não dá. Não dá para usar a tua boca para o bem e usar a tua boca para o mal. Não dá para usar a tua boca para bem dizer e não dá para usar a tua boca para mal dizer. Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero a tua boca completamente. Eu quero os teus pés, eu quero tuas pernas, eu quero os teus braços, eu quero a tua língua. Coloca o teu corpo diante de mim. Eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. E Deus enche aquele homem para a glória do nome do Senhor. Ó irmão, se houver arrependimento aqui nessa noite, se houver transformação aqui nessa noite, assim diz o Senhor, missionária Adriana, não é o pregador, é o Senhor através da palavra. Se houver arrependimento e transformação, Deus liberará brasa viva tirada do altar, vai tocar em você, e você não vai sair fraco, você vai sair forte. Você não vai sair no pecado, você vai sair restaurado. Você não vai sair para desistir, você vai sair para ganhar almas, para ganhar vidas, e o seu
nome será glorificado para a glória de Deus. Ele é Deus, plenamente Deus, gloriosamente Deus, e Ele quer enviar o seu povo. E eu conto esse relato e encerro, Júnior, agora. Fechar a Bíblia. Qual é o enredo dessa história? E se você puder repetir comigo, eu vou lhe agradecer. Diga comigo assim, ó. O profeta estava no templo. Pode ser mais alto, por favor? O profeta estava no templo. E ele viu Deus no trono, 3 vezes santo. Essa experiência mudou sua vida. E terminou ele dizendo: me envia. E o Senhor Eu vivi um tempo em minha vida onde marcou minha história. O meu irmão de sangue, teve um problema de depressão. E eu estava na escola, não sabia. A depressão pegou de forma rápida. E ele teve desejo suicida. E ele disse que comprou um veneno muito forte, preparou e deixou na cozinha de casa para tomar. Só que eu cheguei em casa da escola, deitei e fui dormir. E ele me acordou no outro dia me contando essa experiência. Me acordou assustado, me balançando, dizendo: Erivan, acorda, acorda. Eu levantei e perguntei o que aconteceu. Sabe o que ele me disse? Ele me contou a história dele e disse: ó, eu estava com desejo depressivo ontem. Porém, fui à rua, comprei o veneno, preparei. E aí você chegou. E aí eu pensei, eu vou vê-lo para me despedir dele no quarto. E entrei no quarto, te vi, e você estava dormindo. Só que quando eu entrei no quarto e você estava dormindo, eu te olhei. A vontade de morrer foi embora na mesma hora. E eu perguntei a ele: mas e você fez o quê? Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó: quando eu saía do quarto, a vontade vinha. Quando eu entrava, a vontade ia embora. E o que eu fiz? Eu fiquei no quarto a noite toda e estou te acordando para dizer: eu quero entregar minha vida ao Cristo que você serve, ao Deus que você adora. Eu quero Ele, 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 eu quero Ele. E eu fiquei pensando, queridos irmãos, se um crente, se um Isaías, dormindo depois que chega da escola, deitado depois que chega da escola, já quebra laço de morte. Eu fiquei pensando, o que é que Deus não pode fazer com Isaías, de pé na sua presença, de joelhos dobrados, orando por sua casa, por sua família, por sua nação. O que Deus não pode fazer, se Ele usa um crente dormindo, quanto mais um crente acordado, cheio da sua presença, adorando e glorificando. Levante a cabeça para receber o poder de Deus, a unção de Deus. Eu vou deixar a igreja adorar agora. Vamos encerrar com as duas mãos erguidas para o alto. Eu vou lhe dar 30 segundos. Vai. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Ele começa a tocar em crentes agora. Onde ele tocar haverá línguas. Onde ele tocar haverá lágrimas. Onde ele tocar haverá poder. A igreja de pé adorando. A igreja de pé glorificando. A igreja de pé celebrando ao Senhor. Ergue as duas que você puder, por favor. Orei, clandeleimas, mancholeimas. Declare comigo assim, ó: eu recebo essa brasa viva tirada do altar. Bem forte, tirada do altar. E onde eu tocar agora, onde houver um Isaías, será renovado por Deus agora. Você crê nisso? Então vai lá, escolhe alguém aí, vai, toca nela, ora com ele por 30 segundos. Diga para ele: recebe renovo nessa noite.
Deus não vai deixar você para baixo. Deus não vai deixar você para baixo. É noite de avivamento, é noite de avivamento, é noite de poder. Volte a profetizar, volte a receber línguas espirituais, volte a adorar. Recebe o poder, o poder, o poder, o poder, o poder. A brasa está passando de você para ele. A brasa está passando de você para ela. Deus não lhe chamou para parar. Deus não lhe chamou para parar. É noite de avivamento. É noite de renovo. Volta a profetizar, volta a profetizar, volta a profetizar. Vai, vai. Eu vou deixar a igreja adorar. Tem jovens recebendo ali, tem senhoras recebendo aqui, tem obreiros recebendo aqui, tem senhoras recebendo aqui. Ô Isaías, o que aconteceu? Eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. Ele estava no templo, ele estava no templo, ele estava no templo. Salabacão, seja o nome do Senhor para sempre. Segura alguém assim, ó, no ombro. Vamos encerrar para ficar bonito. Vamos encerrar. Eu sinto o renovo de Deus aqui nessa noite, Júnior. A glória desceu, o poder desceu, o céu abriu. Quem der glória vai receber alguma coisa agora. As águas agitaram, Júnior, as águas agitaram. Quem entrar nas águas vai receber agora, bem agora. A brasa já foi liberada sobre o altar. A brasa já foi liberada sobre o altar. Ele te renova para pregar, ele te renova para ensinar, ele te renova para salvar, ele te renova para curar. Recebe esse poder, esse poder. Abraça alguém assim, termina comigo, por favor. Termina comigo, por favor. Declara para ele, declara para ela agora assim, ó. Você é o Isaías. Bem forte, você é o Isaías dessa mensagem. Diga para ele, a sua família precisa de você. A sua cidade precisa de você. Se renova hoje. Seja cheio hoje. Agora diga para ele assim, ó, você crê na brasa de Deus do altar? Então vai, recebe o poder da brasa agora. Vai, 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 vai. Quem recebe da glória, quem recebe fala em línguas. Quem recebe glorifica.